Olá, pessoal, boa noite. Vamos chegando aqui. Eu entrei 3 minutos atrasada, perdoe-me. Muito boa noite. Estamos de novo ao vivo aqui pelo Legado. Hoje a gente vai ter uma live aqui com o Dimas Alcântara, nosso convidado de hoje. E eu tô super ansiosa aqui pra gente já começar a falar com ele aqui, que hoje nosso tema é realmente importante. Importante pessoalmente para nós, cada um de nós que vamos estar aqui juntos hoje, para as nossas famílias também, é um assunto muito importante para as famílias, né, comentarem, que é sobre dinheiro. A gente vai falar sobre dinheiro aqui, já começo falando sobre dinheiro. E vamos lá, olá Rodrigo, tudo bem? Seja bem-vindo. Ok, pessoal, para quem já está aqui com a gente, já sabe, o Legado é um grupo, né, de network que fala um pouco, né, sobre empreendedorismo, sobre acesso, sobre network, fala sobre família, né, fala sobre como a gente pode agir nesse mundo de hoje, quais são as experiências que a gente tem, trazer experiência de pessoas aí também para ajudar-nos, né, nessa nossa trajetória, nessa nossa caminhada. Vamos lá? Vamos chamar já o Dimas aqui pra gente começar esse assunto. Oi, Fernanda, tudo bem? Tá todo mundo ouvindo? Dá um ok aí pra mim, vocês já estão ouvindo? Pra eu já começar, eu saber que todos afiados. Vamos lá, vamos começar isso? Ó, quem tá aqui comigo, gente, que delícia. Oi, boa noite. Muito boa noite, seja bem-vindo. Que bom, Dimas, bom demais Muito falar com você. obrigado. A honra é toda minha de participar aí do O Legado, né? Espero que eu possa contribuir, né, e deixar um legado para quem nos assistir. Amém! Nossa senhora, gente, olha o cara. O cara já chega arrasando. Esse é o propósito do legado, né? Mostrar para pessoas, né, experiências. Eu falo que é assim, eu falo que quando a gente às vezes está procurando por algo, que a gente tem uma intenção, às vezes a gente não encontra, a gente não tem acesso a pessoas que possam dar aquela resposta para a gente. Por exemplo, para acessar uma pessoa como você, né? Olha que bom que vai ser isso aqui. Quantas pessoas já falaram assim, nossa, eu vou falar com um cara desse, né? Às vezes eles pensam que tem que pagar, às vezes tem que pagar muito caro, às vezes eles pensam que não tem o raciocínio para fazer as perguntas necessárias, né? Sim, E eu acho que uma das coisas mais de umas que acontece com a gente é quando a gente está nesse processo de desenvolvimento, de entendimento, né? De prosperidade, né? A gente vai falar de dinheiro, mas a gente vai falar também de evolução. sim, O que acontece muito é que a gente tem a sensação, será que isso é bobeira? Será que eu preciso saber disso? E para vários assuntos, né? Nós vamos falar aqui sobre money, que eu gosto demais de money, mas é para tudo, né? Um ponto mesmo que você falou aí, que eu acho interessante, que é assim, isso que a gente vai falar hoje, né? Ele é um pouco de psicologia, mas foi um estudo, não é isso? Os sim, caras aí começaram a estudar qual é esse modo de comportamento do ser humano quando ele compra, quando ele paga as coisas, né? E o que isso. esse comportamento gera, né, na vida das pessoas, o que acontece, né? Que Uhum. rebolado é esse? É verdade. Bom, só retornando um pouquinho, achei muito interessante a questão que você falou, de que as pessoas às vezes acham que não precisam de certo conhecimento ou que não vão conseguir acessar tal conhecimento, né? Existe uma frase, eu não vou lembrar o autor aqui, mas ele fala assim: o conhecimento é a luz através da qual você encontrará o seu caminho. Nossa, Então, conhecimento nunca é demais, não, né? não. Existe uma preocupação hoje em relação à infoobesidade, né? Que é pessoas que estão o tempo inteiro estudando, agregando conhecimentos, né? E não colocam em prática, não executam, né?
E as finanças comportamentais, ela tem muito disso, tá? Da execução, da ação. Como que surgiu isso? Né? A economia tradicional, né, que é há muitos e muitos anos, ela entendia que o homem econômicos, né, econômicos era chamado, né, pela economia tradicional, ela entendia que o homem era um ser 100% racional, né, e municiado, né, munido ou tendo em suas mãos informações perfeitas sobre tudo, né? E os neurocientistas, né, alguns da economia, alguns psicólogos, porque a neuroeconomia, né, finanças comportamentais, neuroeconomia, psicologia financeira, é tudo a mesma coisa, né? Na verdade, é algo interdisciplinar, ou seja, está incluso aí biologia, medicina, né, com a neurociência, está incluso a economia, está incluso a psicologia. Então, são grupos de estudo que chegaram a alguns conhecimentos, chegaram a algumas conclusões importantíssimas, né, para a economia. Por que tão importante assim? Porque nós não somos, né, aquele que está nos assistindo aí e que achar que eu vou tentar provar que não. Nós Amém. não somos seres 100% racionais, né? Na verdade, os estudos de neurocientistas comprovam que a gente utiliza 95% do nosso lado irracional ou do nosso subconsciente no momento da tomada de decisão. Então, olha só como é impactante isso. É muito. 5% apenas do processo decisório, nós utilizamos a razão. Os outros 95% nós usamos o subconsciente, né? O que alguns cientistas chamam do lado irracional, que é o lado mais emocional. E por que essa paixão minha por esse tema, Elaine? Acho que Porque já cabe aí essa... algumas pessoas me conhecem há mais tempo, né? Eu fiz carreira no mercado financeiro brasileiro, né? Notadamente no Banco do Brasil, onde foi uma escola para mim, tenho muitos irmãos e amigos especiais lá. Mas eu via em loco, em todo o tempo que eu passei, né, trabalhando no banco, e eu atendi desde do pequenininha, daquela senhorinha que ia lá sacar o INSS dela, até grandes empresários, grandes portadores de grandes fortunas. E o que eu percebia, né, que a gente via muitas famílias destruídas, isso é muito importante, tá? E aí é um legado que a gente tem que deixar. Muitas famílias destruídas, casamentos destruídos, casos até de suicídio por conta de problemas financeiros, né? E eu comecei a estudar, e eu queimava, ardia no meu coração a necessidade de fazer algo mais, né, de atuar no planejamento financeiro, né, atuando diretamente com essas famílias e pessoas, né? E eu percebia que, na maioria das vezes, ou numa grande parte delas, né, eu não tenho percentuais isso, mas eu percebia que, na grande maioria das vezes, não era ausência de recursos, era ausência de planejamento, organização, ou que seja, interessante. comportamento inadequado. Eu tinha clientes, por exemplo, e tenho hoje, né, como planejador, clientes que ganham 400 mil reais por mês, né, que ganham não. Isso é uma coisa que a gente tem que mudar também. Que Você, faz. nosso ouvinte, né? Você não ganha o seu dinheiro, né? Você faz, né? Porque ganhar é algo sem esforço, né? Então você faz. Então pessoas que faziam 400 mil reais de receita, né, ao mês, que é uma excelente receita, Uma né? É excelente topo, receita. é topo da pirâmide, né? No mercado brasileiro, né? No nível de salarial brasileiro, mas que não tinha nenhum centavo guardado. Ou pior, às vezes precisava entrar em crédito, né, para poder pagar as suas contas. E a gente Olha olha um isso. negócio desse e fala, meu Deus. E aí tem um outro ponto, né? Às vezes você pega uma pessoa que ganha 1.000 reais ou um salário mínimo, mas que é tão regradinha, com um comportamento tão certinho, que quando você vai ver tem muito mais dinheiro guardado
do que aquele que faz muito Que dinheiro no faz mês. dinheiro. Nossa, que doido. Interessante, eu vou te falar, eu já falei isso aqui. Eu cresci vendo os dois lados da moeda, né, o rico e o pobre. O que é chamado de rico e pobre, né? Uhum. Nomeado assim. Mas eu tenho experiências, Dimas, de pessoas que eram funcionários públicos municipais, assalariados, ou seja, a gente sabe mais ou menos, né, o salário da pessoa. Mas que eles tinham uma vida dessa que você está falando, que a gente consegue ver, né, gente? Porque a gente não está ali na vida do dia a dia. Mas isso que a gente Sim. consegue ter a percepção de como eles tinham aquele histórico da casa mais quitada, do carro quitado, a troca de carro anual, níveis de viagem, sempre assim, né? Aquela vez no ano, aquela viagem. Era uma viagem que hoje a gente que viaja mais, a gente sabe que é uma viagem realmente financeiramente expansiva, como é que é? Expensive, como é que é essa É, palavra? mais caro, Cara, né? Caro. GK, thank Uhum, you. uhum. Essa Já coisa é está uma esquecendo o loucura. português. Ai, gente, desculpa, perdoa. Uma viagem que, né, tinha um valor naquele Uhum. salário ali naquele mês, tinha um impacto, né? Pois bem. E o acesso, né, o que a pessoa fazia, né? Aquela Uhum. comunidade que é ali. Então, o que eu quero falar com isso é, eu via isso que você está falando. Isso. Eu via esse comportamento. E também via a parte rica, né, na casa de tem não sei o quê, tá fazendo aquele negócio X, ou seja, aquele aperto, aquela agonia, aquela coisa, né? Enfim, esses dois lados. Então, realmente, isso que você tá falando, eu realmente vivi, vendo, cresci, né? E é o que a gente mais encontra quando estuda hoje, né? Quando vai É. estudar mesmo, a pessoa fala assim. Eu tenho muitos colegas médicos que falam assim: nossa, Elaine, o que que faz? Eu não sei de onde o salário vai. Eu não sei como é. Como? O seu salário vai? É. Seu salário é bom? Enfim, não, Elaine, não sei. Enfim, É eu um grande conheço umas duas problema. pessoas que pegaram esse salário grande e viram que realmente. E aí sentaram, aí, igual você falou, eu falei, opa, A maioria das, arrependimento. a maioria das pessoas não tem um planejamento financeiro formal, né? Não fazem um planejamento. Muitos não sabem nem quanto ganham, porque existe o salário bruto, né? Acaba entrando um salário menor, principalmente quando a gente fala de público brasileiro, né? Do mercado brasileiro. Tem muitas pessoas que sequer sabem quanto ganham. E pior ainda, não sabem quanto gastam. Né? E aí eu vou mostrar até alguns problemas, né, Uhum, algumas heurísticas e vieses comportamentais que a gente está inserido, né, e vou te mostrar um deles que ok. impacta muito isso. Mas voltando à questão da neuroeconomia, o que trouxe, né, essa mudança? Porque começou a perceber que o homem não é 100% racional. Né? Se a gente fosse 100% racional, bastava uma informação e a gente mudaria comportamentos. Por exemplo, se eu te falar que dirigir e teclar no celular aumenta em 400 vezes a chance de um acidente com vítimas fatais. Se eu sou 100% racional, basta, a partir daquela informação, nunca mais eu dirijo com teclando no celular. Né? E Verdade. a mesma coisa se eu falar assim, você tem que gastar menos do que você ganha. A grande maioria Yes. das pessoas sabem que precisam gastar menos do que ganham. Mas existe um abismo, né, um vale entre o que eu preciso fazer, o que eu sei que eu tenho que fazer e E o o que eu que eu faço? faço, que é o comportamento. Né? E Verdade. aí que vem a neuroeconomia para estudar por que, que nós tomamos algumas decisões, né, frente a estímulos externos, estímulos emocionais, né? Pode ser quando você chega numa loja, por exemplo, que tem um cheiro muito agradável, ou que tem ancoragem, eu vou explicar um tipo de, Ancoragem. né, um Boa. tipo de ancoragem com o preço, você é levado a comprar, né? E às vezes você não precisava, né, daquilo e acaba sendo estimulado a comprar. Essa parte da ancoragem, eu percebo ela mais fácil. Eu levei um tempo para perceber a ancoragem mais fácil, né? Aquela parte do impulso, também consegui perceber ela um pouquinho.
Mas eles são umas 8 formas que eles usam ali para pegar a gente no dinheiro, que é confuso aquilo, Dimas. Bem, quando as mulheres, vou falar de mulheres porque é um público Ok? que compra mais esse objeto que eu vou falar, né? Mas homens e mulheres estão suscetíveis da mesma forma, tá? Não existe um gênero que é mais ou menos. Todos nós estamos suscetíveis a compras por impulso, né? Por exemplo, você entra numa loja aqui, vai num outlet aqui, né? Que está Uhum, sempre lotado de gente comprando, e tá verdade. lá uma bolsa de 500, aí o 500 riscadinho, né? Por 250. Ai, eu quero! Beleza. Se você vai na loja ao lado e ela está a mesma bolsa por 250, o mesmo preço, o nosso cérebro, ele joga neurotransmissores, hormônios, não vai dar tempo de eu explicar todos, mas nos gera uma sensação de prazer na compra muito maior naquela loja que está de 500 por 250 do que aquela que está 250 apenas, que é o mesmo valor. Então, Verdade. ancoragem é isso. Você entra numa loja e o preço está ancorado, o seu cérebro recebeu uma âncora, ele se prendeu a um número que é o 500. Automaticamente, você está entendendo que aquilo é um excelente negócio. Né? A partir do momento Verdade. que você está comprando uma bolsa que era 500, né, por 250. Essa é a Olha. ancoragem. Isso tem para as ações, né? Eu estudo muito os aspectos psicológicos dos investidores. Então, tem para ações também. Uma ação que era 50, né, e de repente ela baixou, e Uhum. aquele investidor ele só vai vender ou negociar aquela ação a partir do momento que ela voltar a 50. E às vezes nunca mais volta. Né? Então, tem que Verdade. entender que aquilo foi um número que foi, né, analisar a empresa, fazer uma série de estudos, aí é outra coisa. Gente, pera ainda, deixa eu pegar o povo aqui pra. Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui no meu jeitinho. Essa parte toda desse comportamento que a gente tem na hora de comprar, ele foi estudado muito bem. E o mais interessante, o que ele fala para nós é justamente isso, é justamente a parte do que ele não é mais, se fosse perfeito, a gente não perderia dinheiro. Não, mas se fosse perfeito, a vida não tinha nem graça, né? Porque a gente não ia passar por nada. Porque na maioria das vezes a gente pensa que a gente está usando essa parte racional nossa, né? O nosso raciocínio. Mas na verdade a compra, né? O gasto, aquilo que você faz com o seu dinheiro, ele tem a parte racional, emocional e a ação, né? A ação que você faz com o seu dinheiro, né? O que, que o seu cérebro imagina justo daquilo. E ele colocou uma Isso. coisa interessantíssima para nós, que é esse comportamento, ele não está ligado à questão de sexo, o que é maravilhoso, né? A gente tá aí empatados, né? Para quem gosta de ficar empatado com o homem, tá aí É empatado. porque a gente costuma falar nas brincadeiras, até de certa forma machista, a mulher que vai no shopping e sai comprando, né? Mas não é, o homem faz compras, às vezes faz até compras maiores, né? A mulher vai Verdade. comprar uma bolsa, o homem vai lá e compra um carro, né? Então a gente não pode, não existe, todos nós estamos suscetíveis. E o que ele falou agora vai me ajudar a ancorar a segunda fala, gente. Quando a gente fala de família e de entendimento sobre um assunto, e você escutar um homem falar, né? Olha, ele acabou de verbalizar que existe essa cultura de pensar que nós somos gastadeiras, mulheres, só pelo fato de ser mulher. Ou seja, já mostra um cara que tá na família, né? Porque ele tem mulher lá na família, que é a esposa dele, e ele tem esse entendimento e ele transmite isso. Parabéns, Dimas. Adorei Imagina. essa parte. Yeah. E esse comportamento, pessoal. Então, esse comportamento que a gente tem, principalmente se a gente ganha pouco, médio ou muito, dá pra gente fazer uma vida financeira saudável, tanto com pouco, com médio e com muito. E eu gosto muito de uma fala, você falou que não lembrava o autor, eu lembro aquele cara da WhatsApp, eu não sei, não recordo o nome dele agora, como é o nome daquele cara? Da Wizard ou Yes. da Wizard é o Flávio Augusto. Yes, Flávio Augusto, ele tem uma fala muito boa. Ele fala assim, que às vezes as perturbações vindas, né, do excesso não, aquilo que excede a necessidade, ou seja, a maior parte do dinheiro que você tenha, quem tenha muito dinheiro, essa agonia, esse sofrimento,
ele é causado conforme é a desinformação e conforme é a falta de rotina, de, né, manejo com aquele dinheiro, vai fazer com que as pessoas tenham mais essa turbulência, né, em lidar com essa massa financeira maior. Então ele fala assim, a pessoa tem que se educar, né? Ela tem que se educar para ser rica, porque senão ela acaba trazendo com que aquilo faça aquilo ser um fardo ao invés de ser, né, uma bênção, né? Um Isso, fardo perfeito. que ela sofre. Então, tanto para quem ganha pouco, ganha médio ou ganha muito, dá para você ter esse controle, né? E ele fez uma prova um dia mostrando que às vezes quem tinha mais dinheiro era mais pobre do que uma pessoa de classe média, né? Um salário ele tinha colocado um salário de R$ 3.000, no exemplo dele. Por quê? Porque o cara era controlado, ele usava realmente aquele, né? Aquele esquema durante um tempo da vida dele e ele acabou tendo e eu falo que não é dinheiro na conta, gente. Aquilo que eu sempre falo para vocês, não é dinheiro parado. É dinheiro poupado, investido bem, né? Perfeito. Fala mais, Dimas, para Perfeito. A nós. Adriana, acho que é a Adriana Coimbra, acho que ela deu uma. Ajudou a gente aqui. Eu não sei se você quis dizer do Carlos Wizard ou do Flávio Augusto, que é o Wizard e o WhatsApp, né? É o Flávio Então, Augusto, gente. é o Thank you. Quem me Da ajudou aí, WhatsApp, Dre, então. obrigada. Aí, tá vendo? Adriana, Também para que obrigado, dois Adriana. nomes juntos desse. É isso aí. Mas olha, uma coisa que eu acho muito interessante para a gente entender é que eu costumo falar uma frase, né, em tudo que eu faço, né, tá até estampado lá no meu Instagram, no meu LinkedIn, que é: não é sobre dinheiro, é sobre vidas. Não é sobre números, é sobre comportamentos, né? A questão financeira, Elaine, ela é muito, vamos dizer assim, individual. A minha forma de lidar ou de ver o dinheiro é totalmente diferente da sua forma de lidar e de entender o dinheiro, tá? Mesmo que a gente estude junto, que a gente caminhe junto, vai ter em algum momento, vão haver discordâncias de opiniões sobre o dinheiro. Por quê? Né? Porque nós adultos, nós somos resultados de tudo que nós vimos, ouvimos e sentimos, né, enquanto éramos criança, normalmente até os 7 anos é a parte onde a gente mais sofre essa retenção de conhecimentos, né? Então tudo que a gente viu, ouviu ou sentiu de forma repetitiva ou sob um forte impacto emocional, ela cria uma informação na nossa mente, que alguns chamam de crença, né, ou uma gavetinha lá que na hora que você se deparar com uma determinada situação, um momento de tomada de decisão, por exemplo, você vai resgatar aquilo. Quer ver um exemplo? Good. Isso é estudo científico, tá? Não estou inventando nada, né? Um estudo científico onde uma criança era todas as vezes que ela ia pegar num dinheiro, né, a mãe falava ou de forma repetitiva, assim: não pega no dinheiro que o dinheiro é sujo, não pega no dinheiro que o dinheiro é sujo, não pega. Então isso é de forma repetitiva. Ou dava um grito, né, que emocionalmente impactava aquela criança, bastava uma vez, né? Não pega nesse dinheiro que o dinheiro é sujo, né? Yes. Essa criança, ela se tornou um adulto que sabia fazer muito dinheiro, mas que não conseguia guardar nenhum centavo. Por quê? Tudo aquilo que é sujo, que é ruim, a gente quer afastar da gente. A gente não quer. Ou A seja, ela gente não não se quer achava perto, merecedora. né? O lixo você quer onde? O mais longe possível. Ou seja, Né? ela Então, tinha capacidade, mas não usava o merecimento. isso, mas não era de forma racional. Era no subconsciente dela, onde ela tinha a informação lá guardada de que o dinheiro é sujo. Então, todas as vezes, todo o dinheiro que ela fazia, ela dava um jeito de gastar todo ele para que ele não estivesse perto dela, porque era algo sujo. Gente, vocês estão aí? Presta atenção, meu Deus. Sabe o que que acontece, Dimas? Isso é verdade. E tinha outro. Vou comparar isso aqui com dois raciocínios de crescimento, gente. Vocês lembram que sempre, eu tô falando a minha experiência, né? Sempre tinha alguém na minha vida para dizer: pega no dinheiro e lava a mão. Vocês lembram disso?
Lava a mão que você pegou no dinheiro. Lava a mão que pegou no dinheiro. Lava a mão, lava a mão, lava a mão, lava a mão, lava a mão. Foram muitos anos e muitas pessoas e de várias, né, níveis da minha vida, que era isso de lava a mão, né, para poder pegar no dinheiro. Então isso gerava que o dinheiro era sujo, né? E tem vários modos de você ver o dinheiro sujo, né? O dinheiro pode ser sujo, que ele vem de um Isso. lugar sujo, ou ele é sujo, que eu não tenho que pegar no dinheiro sujo. E Isso. O importante, Elaine, é a gente ter muito cuidado o que nós estamos falando para os nossos filhos, porque esse é um exemplo, né? É verdade, claro que fica mais fácil explicar, ó, o dinheiro ele passa de mão em mão, então, né, hoje muito menos, né? Porque hoje mais o dinheiro é digital. Então a digital, gente tem que ter cuidado com o que a gente fala com os nossos filhos, principalmente até 7, 8 anos de idade, e muito mais do que a gente fala, hein? Se a gente quer deixar um legado para os nossos filhos, né? Muito mais do que a gente fala é o que a gente faz, né? verdade. Isso tem um impacto ainda maior neles. Olha aqui, a Adri colocou que ela também. Não, tô falando sério, Dimas, né? Não, Então, sério, é seríssimo. vou contar a minha experiência, se servir para alguém, vamos lá, né? Isso já faz Com um tempo, certeza. mas eu exercito até hoje, vou contar a verdade. Um dia vocês abrem o meu carro lá, por exemplo, eu tenho dinheiro em vários lugares, onde eu posso pegar nele. Capitão, tem que encostar nele. Falar, oi, baby, how are you? Como você está? Porque aquilo foi um modo, né? E eles ensinam muito hoje. Quem ensina muito isso é o Serbase, né? O Uhum, Serbase é um cara muito pegador de. Eu acho ele um cara muito reservado, né? Quando a gente estuda sim, ele. Mas ao mesmo tempo ele tem lá um negócio, deixa sempre à vista, deixa sempre no seu cotidiano aquilo que você quer perto de você, para familiarizar com aquilo, né? isso. É. E eu peguei isso e faz muito tempo que eu uso essa dele. E, mas eu tinha isso, viu? Isso que você falou, Dimas. Eu cresci ouvindo duas coisas, que era que o dinheiro era sujo e quando a gente ia em velório, mesmo que eu não tivesse tocado em nada, também tinha que tomar banho, lavar porque era sujo. Ou seja, são coisas da infância, as crenças, né, que a gente vai Isso. acumulando, verdade. Não, Ok, e então. em relação ao dinheiro, existem inúmeras. Por exemplo, já que a Ah, gente falou um pouquinho da questão do homem e da mulher, nós fizemos um estudo onde uma menina, né, chegava para a mãe e ia pedir o dinheiro. Mãe, me dá o dinheiro, mãe, me dá... E a mãe, sempre estressada naquele momento, ela, você acha que dinheiro dá em árvore? Dinheiro é com seu pai. Dinheiro é com seu pai. E essa criança, ela cresceu com uma crença de incapacidade, onde quem é o provedor, quem é provedor, aquele né? que pode fazer dinheiro em casa, é o homem, né? Sendo que a mulher tem a mesma capacidade, vou dizer aqui até mais às vezes, Oh, né? good. Oh, bom. Do que qualquer homem, né? Mas uma Verdade, sementinha verdade. errada que foi plantada na cabeça, né? E criou uma crença, né? Que hoje, quando ela tomava as decisões financeiras dela, ela tomava de forma errada. Ok. É verdade. É o que a gente vem aí. Mas eu quero trazer você aqui para você. Vem cá. Fala. Eu gosto mais de estudar, né? E eu tenho um nível de merecimento absurdo. Assim, ele é incrível. E quando é para eu adquirir esse conhecimento, eu gosto de usar, sabe? Eu uso mesmo. E aí, em determinada fase, eu falei, tá bom, agora eu já tenho A, B, C, D, F, agora eu vou quietar. Eu não vou mais comprar isso, né? Eu falava Uhum. assim. E então eu consegui não, comecei a colocar meu cérebro naquela que eu sou arracional, né? Arracional, para a gente não conseguir, para eu não conseguir me envolver, né? Naquelas várias facetas promocionais que aparecem aí por oportunidades, né? Mirabolantes. E às vezes são simples, né? Que quando você coloca no lápis, assim, não é nada demais. Mas enfim, eu vou falar de mim, né? Uhum. Que eu espero que alguém vivencie isso também. E, e nesse movimento de verificar, quando você, né, fala assim, ok, eu estou aqui racionalmente vendo que eu já tenho isso, isso, aquilo, então já tá bom aqui, não preciso mais. Mas quando você vê
Aqui, principalmente no Instagram, tem muito isso. Mas quando você vê isso chegando até você, essas ofertas, né? Sim, Essas offers, essas ofertas chegando, né? De possibilidades e o jeito do texto, o jeito da copy que eles usam, que é as palavras, o jeito que ele coloca o preço, às vezes você vê o preço inteiro e depois você vê ele pequenininho, o tempo que eles colocam. Então, quando você vê tudo isso, você começa a observar que existe várias formas que pessoas que vendem usam para que ela consiga, então, te acertar, né? Te fisgar. isso, isso. Comenta para mim sobre isso, porque eu É, acho o que você, interessante. o que você falou é neuromarketing, né? Nós estamos falando hoje de neuroeconomia, né? Que é para tomar cuidado né? O neuromarketing é muito bom, né? Por exemplo, quem tem empresa, quem é empreendedor aí, hoje o neuromarketing é fantástico. Eu tenho alguns amigos que têm cursos de neuromarketing que te ensina a vender areia no deserto, né? Mas como nós estamos falando do outro lado hoje, do lado de Do lado de poupar, cá. de guardar, de tomar decisões mais assertivas, né, com mais racionalidade, a gente precisa entender que eu costumo falar que o ser humano, ele usa remédios errados, né, para curar algumas feridas. Por exemplo, quem já não fez uma compra quando estava triste, né, ou quando estava cansado? O remédio para cansaço é descansar, não é comprar, né? Mas o nosso emocional para gerar os hormônios e neurotransmissores que nos dão a sensação de prazer, né? A mesma sensação de você comer um chocolate a sensação de comprar, né? Verdade. Então, eu costumo dizer assim, quando a emoção está muito em alta, quando você está com a emoção em alta, a sua inteligência ou a sua razão está em baixa. Ela é inversamente proporcional, né? Então, se você Boa. está decidindo algo com a emoção, nossa, eu quero isso, eu vi aquela atriz usando, o meu amigo tem, né? Senso de pertencimento, todo mundo tem, eu não tenho, né? Emoção em alta, inteligência em baixa. Então, uma dica muito boa, principalmente para o consumo exacerbado, né? Para tomar o cuidado no consumo, e eu não estou falando aqui só por estudos, não, tá? Eu vivo isso, ou vivi isso também, porque a gente estuda, sabe, mas o nosso cérebro o tempo inteiro ele fica tentando nos passar a rasteira, né? Então, sempre que possível, postergue a compra, né? Você tá lá, viu, Boa. maravilhoso, quero, né? Tem umas perguntinhas importantes que você tem que fazer. Eu quero, eu preciso agora, eu tenho condições de comprar, né? Mas só de você postergar aquela compra, você vai gerar uma dificuldade para você, porque para você comprar, você vai ter que ou voltar naquele estabelecimento, ou você vai ter que entrar de novo na internet, né? Yeah. Então, nesse momento onde você postergou a compra, aí sim você está pensando de forma racional. No momento que você viu, quer ver um exemplo? Toda vez que você vai pagar no mercado, né, no mercado, nas grandes lojas, existe um corredor, hoje está cada vez maior aqui os Ai, corredores, tá assim, né, dando que curva aquilo. para fazer o pagamento, né? E ali você recebe uma série de inputs, né? De compre, 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 que é coisinha baratinha, coisinha baixa, na altura em que a No criança Brasil tem pode... muita Americanas. Eu me recordo que no Brasil, a lojas americanas tem um corredor que você vai vendo as coisas antes de pagar, é verdade. Então, nós somos estimulados o tempo inteiro a comprar. Então, se a gente não tiver esse cuidado de postergar, de analisar, de trazer o racional, ó, lembra? Emoção em alta, inteligência em baixa. Então, vamos trazer o racional para poder fazer decisões de compra ou decisões de gestão financeira mais assertivas, né? E isso não é só para compra, não. Você tem uma travadinha. Dá um ok para mim. Tá ok? Tá ótimo. Bom, Pra mim tá existe ótimo. um. Tá ótimo, então. Deu uma travadinha, mas vamos lá.
Eu estou falando do mecanismo de defesa do nosso cérebro, porque o nosso cérebro ele é feito, né? Ele foi feito para sobreviver. Verdade. Tudo aquilo que a gente colocou depois é um plus. Mas no Isso. princípio, lá nos nossos ancestrais, era para sobreviver. Né? Então a gente foi colocando outras funções nele. Né? O cérebro é algo fantástico. Né? As sinapses neurais vão aumentando de acordo com o que você estimula ela. Se tivesse Né? cores, era um Mas a arco-íris. gente precisa entender. Fantástica, maravilhoso. Mas a gente precisa entender que as finanças, que a gestão das finanças, elas precisam ser tratadas de forma mais racional. Né? Não só compra, não só consumo, mas gestão, poupar. O ato de poupar é gastar menos do que se ganha para poder gerar um recurso para investimento. Né? Quando eu falo poupar aqui, não é poupança, tá? Eu sou um defensor das pessoas tirarem o dinheiro da poupança, porque a poupança não rende nada, né? Pelo contrário, se a gente colocar a incidência do imposto, do imposto não, perdão, da inflação, ela acaba dando até negativo, né? Então a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso. Ok, Dimas, vem cá então. Vamos lá. Gente, vamos lá. O Dimas está falando para nós sobre esse comportamento de finanças comportamentais. Comportamento nosso sobre aquilo que a gente, como a gente gasta e como a gente faz a receita e como a gente faz o gasto, né? Perfeito. E o cara já começou falando para nós sobre toda essa parte psicológica, né? E é tudo estudado, mas a gente pode ver assim, no dia a dia nosso. Às vezes a gente não presta muita atenção nas coisinhas pequenas, não? E principalmente nas nossas lembranças, vamos dar mais valor às nossas lembranças, mas a gente tem isso, né, na Uhum. nossa criação. Ou seja, aquele comportamento que a gente faz com o nosso dinheiro no decorrer da nossa vida, né? Então ele falou sobre famílias, essas famílias que às vezes ganham menos, mas que são tão regradinhas. Não é regradinha de ruim, de escassez, de falta, não. Não, É não. regradinha de organização durante um tempo mais longo, com aquele salário menor, mas que ele consegue fazer muita coisa com aquele dinheiro e viver, né? Viver mais Planejamento. tranquilo. A, Planejamento. a palavra, na verdade, a palavra que eu uso muito é equilíbrio. Né? Ai, que delícia. Existem duas Elaines. É a Elaine de hoje, que está aqui conversando comigo, e a Elaine do futuro. Né? A Elaine do futuro, quem vai cuidar do futuro dela é a Elaine de hoje. Né? Por que eu falo a palavra de equilíbrio? Porque nós temos que quanto mais cedo possível, melhor, mas nós temos que preparar ou pensar no nosso futuro, no meu eu do futuro. Ah, Dimas, eu não vou gastar mais nada, né? Tudo que eu receber agora eu vou guardar para o meu eu do futuro. Não, não é Você assim. nem chega lá, você tá com fome Não, já. é um equilíbrio, né? Eu não posso viver uma vida chata, né? Privar minha família de algumas coisas pensando só no meu futuro. Mas eu também não posso gastar tudo que eu tenho hoje e não só pensando no presente. E esquecer, o Dimas do futuro lá, depois ele dá um jeito. Né? Não, não faz isso não, gente. Olha o Então a cara gente tá tem que falando pra ter você. equilíbrio, né? Planejamento. Eu falo, pessoal, planejamento financeiro, gestão financeira, né? Cuidados com o seu dinheiro, pode ser feito numa planilha ultramoderna. Eu tenho um amigo aí, o Rodrigo, que está assistindo, que ele gosta muito de falar isso, ultramoderno. Né? Ultramoderno. Então você pode fazer numa planilha ultramoderna ou você pode fazer num papel de pão. Né? Caneta e Mas papel, você gente. tem que ter entrada, receita, né? E eu vou passar aqui no decorrer da live, a hora que você achar, algumas dicas de como, né, cuidar do nosso dinheiro. Faz aí pra mim, então. Faz aqui pra mim. Pra mim não, gente, mas eu quero aprender também. Mas faz aqui pra nós. Tá bem, nessa parte de organização do meu dinheiro, então. Eu acho Uhum. interessante que você fala uma coisa que eu já andei por aí te sondando já umas duas vezes. Muito obrigada. Sempre que a gente falou, nossa, me acrescentou demais. Que bom, que bom. Deus te Fico glorifique. feliz. Mas você coloca três pedestais, que é a parte interessante.
conhecer-se, conhecer o que entra e o que sai. Uhum. Conhecer, você coloca a palavra, né? Ter entendimento daquilo. O que, Isso. que é realmente que eu faço? Você falou isso aqui já 2 vezes, que às vezes você tem o seu salário bruto, mas você não sabe quanto você ganha. Uhum. Aí depois você coloca lá que é esse planejamento, né? Esse Sim. planejamento, que eu acho que é o que você vai falar para nós agora, que é como que é isso? Porque quando você Uhum. fala assim, ah, faz um planejamento, as pessoas assustam muito. Eu vejo isso porque eu sou enfermeira e quando eu vou fazer o plano de cuidado do paciente, do que ele precisa, tudo é holístico, é muita coisa. Desde a faculdade a gente fica, ai meu Deus, como é isso? Esse planejamento. E por mais que você use a palavra pão, papel de pão, tu falar, porque eu tenho pessoas você sabe que eu Uhum. atendo, e a gente tenta falar de finanças. Eu tento ali naquilo que eu sei, passar a minha experiência. Eu falo, não, pode botar no papel. E eles falam, qual papel? Eles ficam preocupando qual papel. Eu falo, meu É. Deus, vem cá, vem cá. Então, Pega um eu entendi. caderno. Yes. Então, eu entendi que essa parte é uma parte muito importante. E aí, eu quero que você fala para mim como que é isso? Como que é eu falar assim, ok, hoje eu vou fazer meu planejamento. O meu, não o seu, o meu. Como seria Pronto. isso para alguém? Perfeito. O, eu criei um ciclo de transformação financeira, tá? Porque eu tenho alguns pilares, além desses que eu tenho trabalhado muito, né, em finanças e que vão dar base para os meus projetos futuros, que um é você conhecer finanças, né, as técnicas, orçamento, planejamento, fluxo de caixa, tá? Que pode parecer complicadíssimo quando a gente fala, mas depois quando a gente vai fazer, não é tanto. Um é finanças de forma geral, outra é finanças comportamentais, né, que é o Ok. comportamento financeiro, e outra que a gente pode até fazer outra live mais à frente, que é finanças cristãs, a visão bíblica do dinheiro, porque a gente precisa apagar algumas informações que foram passadas de forma errônea, né, de forma equivocada, onde coloca que ser rico é pecado, né, ter dinheiro é coisa pejorativa, né? E isso influencia muito nas questões emocionais, tá? Eu entrei uma vez eu dando aula numa turma de MBA, né, Uhum. com grandes investidores, né? Eu recebi o prospecto dos alunos antes. E eu cheguei na aula, boa noite, né? Me apresentei, falei, quem aqui é rico? Todo mundo, eu não. Não rico, eu? Sendo que eu sabia que a maioria ali tinha recursos suficientes para ser considerado rico. Né? Mas por quê? Porque a palavra rico no Brasil se tornou pejorativa. Né? Então, 83% das pessoas acham que quando a pessoa é rica, ou ela é filhinha de papai, ou ela, né, roubou, né? Ou teve Nossa. algum tipo de ajuda, nunca por mérito. E quando a gente coloca isso na nossa cabeça de que o rico é ruim, lembra da questão do dinheiro sujo? Uhum. Então não adianta você querer ser rica se você acha que ser rico é ruim, Ai, gente, vou dar entendeu? experiência. Pera, gente. Meu pai me ajudou demais. Gente, meu pai é uma pessoa maravilhosa. Meu pai é o homem mais honrado que eu já conheci na face da terra. Eu conheci Que bom, muitos homens, mas meu pai vence de lavada. que E o beleza. interessante é que é uma das pessoas mais simples também que eu já conheci. Mas a cabeça dele para dinheiro era uma coisa tão gostosa, mas a cabeça dele para gente rica era uma coisa maravilhosa. Ele tinha muitos amigos, desde a base que fala que é pobre, pobre, Uhum. miserável, como é que é? Do miserável ao pobre, Uma ao, paupérrima, né? ao paupérrimo e tudo. Ele convivia e convivia com ricos, não? Então ele era funcionário de ricos, não? E, e ele fez essa criação nossa, onde pessoas, ela não tem diferença de rico, né? E eu quero aqui falar que alguém que conheça, vai entender, tenha conhecido ele, vai entender o que eu tô falando, que eu quero mostrar para vocês o que é criação, gente. Então, ele me ensinou assim, que não existe o fato de você ser rico e ser uma pessoa.
E Não, isso é maravilhoso, porque quando eu vejo o olho, eu falo, my gosh. Eu falo, meu Deus do céu, que maravilha que ele fez com o meu cérebro, meu Deus. Então eu tenho que o agradecer. dinheiro ele pode até potencializar algo que você já é, né? O seu Yes, caráter não quer, conta bancária não quer dizer o reflexo do caráter da pessoa, very nem good. pobre, nem rico, né? Yeah, Só que a gente precisa tirar da cabeça essa questão de que ser rico é ruim, é pejorativo, né? Porque yeah. senão as pessoas podem trabalhar e o subconsciente vai trabalhar para Vai você não ser entrando. rico. Sim, porque eu tive na minha criação pessoas, amigos, famílias, vizinhos, enfim, pessoas, né, que tinham esse raciocínio muito, né, mas a base do papai ali foi o Ó, toque divino. entrou uma pessoa aqui na live, né? O Carlos aqui, muito obrigado, Carlos. Que Elaine nos apresentou, né? Carlos, Gostei verdade. muito de Carlos Duarte, mas entrou um homem aqui que eu conheci num treinamento, que é o Carlos Santos Vencedor. Depois você conhece, eu vou te apresentar ele. Amém. Ele é uma história dessa, de um homem paupérrimo que trabalhou e se tornou bem-sucedido. Tem uma história de vida muito bonita, tá? Que Mas eu bom, vou, Carlos. Vamos falar. eu Parabéns. vou te apresentar ele que você vai gostar muito. Mas vamos falar sobre o Vamos lá. ciclo de transformação financeira, né? O ciclo de transformação financeira ele começa com a conscientização, né? Qual que é? Eu quero mudar, mas gente, olha aqui, ó, olho no olho. Eu quero mudar de verdade, porque querer mudar, querer ser rico, querer ser bem-sucedido, né, ou querer ter as finanças em dia, todo mundo quer. Mas existe um preço a pagar, Verdade. né? Então, conscientização. Eu quero realmente, né? Segundo passo, comportamento, né? Então eu quero, pulei essa etapa, mandei umas casinhas. Comportamento. Eu vou precisar mudar alguns comportamentos, né? A forma como eu lido com o dinheiro, a forma como eu gerencio minhas finanças, para poder andar mais algumas casinhas nesse ciclo. Verdade. Beleza. A partir do primeiro momento, você tem que conhecer as suas finanças, né? Se a gente for perguntar quem conhece exatamente as suas finanças, muitas pessoas vão até dizer que sim, mas não conhecem, né? Então, trazer para o momento atual como que está as suas finanças, né? Fazer um orçamento que é simples. Quem quiser depois me manda um direct, né? Que eu posso até tentar mandar uma planilha para ajudar quem quiser planilha, né? É entrada e saída de dinheiro. Muitas pessoas vão assustar quando vê o quanto ganham e o quanto efetivamente gastam, né? E aí entra aquele processo que eu estava falando há pouco, e a gente deu uma travadinha, eu acabei perdendo o raciocínio, que é o processo de negação, né? Que é um mecanismo de defesa do cérebro. Todo mundo pede para você, ó, eu não quero sentir dor, né? Me dá um remédio, me dá uma, né? Me dá alguma E o coisa nosso aqui. cérebro, para nos defender, isso, para nos defender, para nos proteger, Será que essa internet dele deu uma quedinha? O que vocês acham? Vamos esperar? Vamos ver aqui. Vamos ver se ele volta. Alguém fala aí pra mim se vocês estão. Ok, ele caiu. Eu vou chamá-lo de novo, tudo bem? Oi, pessoal. Rosa Carvalho. Vou chamar de novo, tranquilo. Estamos aqui, firme e forte. Deixa eu chamar o Dimas outra vez. Aqui está. Very good. Perdão, acho que deu uma oscilada aqui na. Yeah. Sabe o que eu gosto de live, Dimas? É que quando a gente começa a fazer live, a gente tem um segredo, uma timidez, uma coisa, uma preocupação, sabe? Aí depois passa. Quem sabe faz ao vivo, né? Já Aí dizia. depois passa. Então, acho que ficou até assustada em relação ao mecanismo de defesa e da negação. Caiu. Ninguém quer, né? Ninguém quer. Mas o que acontece? A gente não quer sentir dor, né? Então, o nosso cérebro ele nos protege disso. E como que esse mecanismo age? Por exemplo, pessoas que
entendem que as finanças estão ruins, entendem que estão gastando mais do que ganham, o processo de negação faz com que elas sequer abram um extrato bancário. Ou sequer olhem sua fatura. Pode chegar a fatura lá do cartão, né? Ela vai pagar o mínimo, vai pagar o que... Porque não conhece exatamente, não quer ver como estão as suas finanças. Então, no primeiro momento, depois do conscientização e de mudança de comportamento, vai doer? Vai doer. Mas você precisa saber como que estão as suas finanças. Quanto que você ganha e quanto que você está gastando. Verdadeiramente. Né? Para poder, a partir daí, você sabe quanto ganha, quanto gasta. A partir daí, a gente vai usar técnicas de planejamento financeiro para fazer um plano de ação para tirar você, ou muitas pessoas estão no pilar endividado, né, tomador de recurso, né, pega empréstimo para gerar e levar a pessoa, e isso leva um trabalho tal, né, com muita consciência, consistência para tirar da dívida e trazer para um investidor, que é onde a gente quer que a pessoa, né, comece lá no fim. E aí vão ter inúmeras técnicas. Por exemplo, o orçamento reverso. Normalmente você fala sobre isso. Isso. Normalmente a conta que as pessoas fazem eu ganho X, eu gasto Y, o que sobrar eu invisto. Né? Tem que ser ao contrário. Eu ganho X, e é claro que a gente faz isso municiado de informações de quanto, né? Eu ganho, e assim que eu ganho, eu já faço o meu investimento. O que sobrar, eu faço a manutenção das minhas contas. Né? É uma coisa tão simples, né? Assim, olhando assim, mas a pessoa precisa... Você falou, o racional não funciona nessa hora. Mas a pessoa precisa entender como estão as suas finanças, porque eu não posso simplesmente pegar um número. Eu ganho 5 mil, eu vou investir 4 mil. E dos outros 1.000 eu vou pagar as contas. Mas será que esses outros 1.000 dá para... Então tem que entender corretamente, né? E fazer, de preferência, cuidado com a sabotagem do cérebro, né? Então eu falo assim, as pessoas têm que gastar o dinheiro antes de receber. Então, antes de você receber, você já tem que saber para onde seu dinheiro vai. Né? Para qual o destino que ele vai. Né? Então, é preciso entender e cuidado com a sabotagem. Então, existem mecanismos hoje, por exemplo, de investimento automático. Né? O seu dinheiro entra, aquele percentual que você definiu, já sai, ou o valor que você já sai. Né? E aí isso um consultor pode te ajudar, um agente de investimento pode ajudar. Isso, quando você fala consultor, eu quero deixar aqui muito bem claro. Quando a gente quebra a perna, né? Quando tá doente, vai no médico. Quando tem problema no dente, vai no dentista. Né? Quando a gente tá com fome e tem que comprar comida, vai no supermercado. O que mais? Quando você vai no final do ano, tem que fazer um imposto de renda, você chama um contador. Contador, isso. A gente fica tentando fugir dessas coisas. E a gente, aquela parte do cérebro fica fazendo com que isso não seja importante, que eu acho que é o que você chama de sabotagem, né? Isso. Mas isso. Eu entendo da seguinte forma. Eu tenho um contador que eu tô com ele há muitos anos. E, nossa, esse cara já me ajudou demais. Por quê? Porque ele me deu muita tranquilidade. Sabe quando você paga e fica tranquilo? Sabe que negócio, gente? Você paga e sente beleza. Por quê? Principalmente pra gente que anda ali pra cá, pra um país pro outro, tem aqueles probleminha, né? Não é probleminha, tem aquelas possibilidades de se atrapalhar com desafios, né? Aqueles desafios que você tem de realmente manter o seu nome limpo, as suas contas bem pagas, porque você vai precisar desse nome, dessa documentação. Sim. Então, e assim, aí independe do país, né? O nome... Isso, eu usei ele ali, igual eu falei com você antes, usei ele já em três, eu já usei os serviços dele em 3 continentes, então me facilita muito a vida. E o que eu quero falar disso? O Dimas está aqui, o cara é consultor financeiro, ele trabalha com isso, ele trabalha... e quando ele fala que o importante não é dinheiro, é vidas, ele trabalha ajudando pessoas a que elas tenham essa... Eu gosto de fazer isso, que é sair dessa agonia, né? Porque quando eu trabalho com isso com dinheiro, eu falo, a pessoa tá tão agoniada, Dimas, tão agoniada que dá dó. Então, quando você fala que viu histórias de pessoas que se suicidaram por essa questão dessa agonia,
né? Agora, na crise do Covid, tiveram inúmeras pessoas. Quantas? Verdade. Então, o cara trabalha com isso, ajudar pessoas a livrar dessa agonia. Ou seja, ele tem um entendimento, vai fazer você ter um entendimento sobre aquilo, fazer esse percurso que ele falou aí, que você não tem ainda o entendimento, você se habitue com aquilo, que aquilo passa a ser natural na sua vida. Então, quem precisar já sabe aí do cara. Mas o que eu quero falar, isso não é do cara para você contratar o cara, é para você procurar pessoas como esse que possam te ajudar a entender sobre isso. Você que está aí agoniado com isso, eu já tive também, e é muito prazeroso, principalmente quando você entende, para você pelo menos ter, ok, essa parte da negação não te pega, não, ela te pega às vezes, mas não te pega É. horrorosamente. Por mais conhecimento que nós temos, o cérebro Yes, ele sempre tenta tem, verdade. nos Mas você fica em sabotar. paz, você já Mas você consegue já ficar muito em sabe paz. mecanismos para lidar com isso. Né? É Aí, ó, diferente. a palavra é mecanismo, gente. E então, é isso aqui que a gente está falando hoje. É sobre. A gente não vai saber de tudo, gente. Mas que você está aí com essa infobesidade, sabendo de muita coisa, a gente sempre precisa de ajuda de pessoas, experiências, igual o cara traz pra gente uma experiência dessa, né, do decorrer de todo o processo que você vai passar, para que você consiga sair dessa agonia. Aqui é falar sobre pessoas, sobre vida, pessoas que passam Isso. essas coisas aí, no caso aqui, dinheiro. E por que eu gosto de falar dinheiro, Dimas? O objetivo, Helene, é transformar vidas através da educação financeira. Olha isso, a palavra do Né? cara. Transformação de vidas, realmente. Não é algo para hoje, para amanhã, Não. né? Só para esse mês. Né? Não, é para transformar, é para mudar realmente comportamentos, né? De forma que a pessoa hoje é uma dívida. A dívida, ela é só um sintoma. Yes, Né? agora. Por exemplo, a febre. A febre é um sintoma, né, de algo que está errado. Acontecendo lá dentro. Pode ser tanta Né? coisa. As dívidas, né, o problema financeiro, ele é um sintoma de algo que não está correto. E Isso que você normalmente é falou aí, comportamento. isso é comportamento. Tem um estudo, para quem quiser, tá na Netflix, é um documentário, chama documentário, mas interessante. Ele vem de um estudo e que é bem top. Vamos comentar ele aqui, que ele é assim. Os caras aí da finança, eles não conseguiam fazer com que as pessoas saíssem dessa negação que você faz aí. Eles não entendiam por que as pessoas não conseguiam o poupar. Não tô falando de poupança, tô falando de ter dinheiro. Não só fazer o dinheiro lá, que seja pouco, médio ou grande, mas ter o dinheiro, né? Estar Uhum. relaxado nessa questão do dinheiro. Eles não conseguiam entender por que as pessoas agiam tanto nesse irracional, né, nesse emocional e não se, né, colocavam ali por que, meu Deus, essas pessoas não buscam entender suas contas, não buscam montar um plano e não buscam fazer aquele acúmulo de dinheiro. Por quê? Porque as pessoas não conseguiam se ver no futuro. Então, Perfeito. aquilo me chocou, porque eu falei, nossa Senhora, eles não conseguiam se ver, nós não conseguimos nos ver no futuro, não conseguimos nos ver no futuro. Então, quando o Dimas fala assim, olha, você tem que se preparar hoje, a Elaine de hoje para a Elaine do amanhã, porque Sim. essa Elaine do amanhã vai ser o fruto dessa Elaine de hoje. Então, eu vou dar meu exemplo aqui, meu nome, né? Vou botar meu nome na jogada. Sim. Então, esse estudo americano, e que depois foi para todas as nações, mostrou que as pessoas, a Elaine de hoje não conseguia pensar na Elaine lá. Quem é essa Elaine? Eu não conheço. Eu Uhum. consigo ver meu passado, como eu era mais nova, como era meu corpo, como era a minha felicidade, como era a minha casa, como era meu pai. Mas eu não consigo, por mais que eu sente, imagina, faz isso, eu não consigo me ver, né, no futuro. E aí, o que que os caras fizeram, gente? É daí que saiu esses aplicativos. Olha que ideia chocante. Muito Fiquei bom. chocada com isso, gente. Foi daí que saiu esses aplicativos que mudam nossas faces para a nossa forma idosa. Os caras criaram uma forma de que, então tá bem, se eles não se veem no futuro, vamos criar como será a face dela no futuro, para que ela olhe e fale, Assusta, né? Podia fazer
algo assim para montar a conta corrente, né? Mostrar a conta corrente no futuro. Mas ó, contra números, né? Contra fatos não há argumentos, né? Diva, você Hoje, trabalha nisso, hein? se a gente for colocar, considerar o mercado brasileiro, né? O público brasileiro, o povo brasileiro, a grande maioria dos idosos, a grande maioria mesmo, né? 90 e tantos por cento dos idosos chegam na idade do que a gente fala do desinvestimento, né, que é a hora de utilizar os recursos que foram investidos, né, e chegam dependentes de alguma coisa, ou de alguém, ou do filho, ou dependente de ajuda externa, né, às vezes teve uma vida, né, trabalhou, foi um homem digno, uma mulher digna, tal, mas não soube gerenciar o seu recurso e hoje precisa de ajuda, né? Então, Tem muito, Diva, muito. por mais que filhos tenham prazer de ajudar, né? Alguns, a maioria tem, mas é ruim a pessoa chegar no seu momento de desinvestimento, né? Do ciclo financeiro, né? Existe a fase de acumulação, né? De crescimento do investimento e do desinvestimento, que é a hora que você vai usar para pagar, né? E no momento que mais precisa, que vai precisar de médico, de remédio. Ó. Quando fica mais Então, caro no final, tudo. né? Então, isso que você falou foi muito pertinente, assim, com muita propriedade. É importante a gente enxergar, né, o nosso futuro. E outra coisa que é muito importante, autorresponsabilidade. Não espera do governo, não espera... Não. Hoje eu tenho problemas financeiros porque o meu salário é ruim. Eu conheço muitas pessoas que ganham salários pífios, assim, de valores muito baixos, mas que sempre tem 100, 200 reais guardadinho, né? Faz uma reserva de emergência. E conheço pessoas que ganham muito dinheiro, ou que ganharam muito dinheiro, e que não souberam guardar e não tem nada, né? Então, muito mais do que o valor que você ganha, né? Claro que fica mais fácil quando você ganha muito, né? É mais fácil. Com certeza. Aquela história que o dinheiro não traz felicidade, o dinheiro traz facilidade, né? Traz facilidades que a falta dele... ele pode até não trazer felicidade, mas a falta dele traz muita tristeza. Ele botou de reverso, ele gosta do reverso. Então é importante a gente ter esse cuidado. E outra, não existe... já passou o meu tempo. Eu tenho 50, 60, né? Eu tenho 15 anos, melhor ainda, porque o tempo vai agir a seu favor. Mas sempre há um momento para mudança, para transformar a sua vida, né, através de educação financeira. E não é uma coisa fora, né, astronômica. Não, é comportamento. Ó, vamos mudar isso aqui? Isso aqui você está usando dessa forma? Se a gente usar desse jeito, assim, você não vai ver... Ó, você vai gastar menos, né? Então... Verdade. Existem técnicas, por exemplo, para você excluir, reduzir ou substituir um gasto, né? Vamos dar um exemplo de cada um, de excluir. Por exemplo, você pega lá, existe uma coisa que nas finanças, a gente fala de despesas fantasmas, né? Por exemplo, um aplicativo que você instalou e que tinha uma mensalidade e você, naquele momento de emoção, você foi lá e fez... e nem sabe que aquilo mais... Você não usa mais e nem sabe que aquilo está cobrando no seu cartão todo mês, né? São despesas fantasmas. Excluir, gente. Então, iguais a essa, vocês têm um monte para excluir. Né? Um monte. Ah, mas é só 10 dólares, é só 20 reais, é só... Não faz isso. Esse dinheiro, no tempo, ele faz a diferença. Então, olha no seu... Fez lá o orçamento, né? Tudo que gasta no mês. E aí anota tudo. O primeiro mês é mais chatinho, porque você vai anotar tudo. Anda com um papelzinho. Gastei no estacionamento tanto, gastei... Né? Faz bem fidedigno o que você gasta. E vai excluindo as coisas que você realmente não precisa. Né? A partir daquele momento, você pode eliminar, esse excluir, reduzir. O que é o reduzir? Por exemplo, são contas, principalmente despesas variáveis, mas importantes, básicas, que você não tem como excluir. Por exemplo, luz. Você não tem como excluir a conta de luz, mas você tem como reduzir. Verdade. Né? Então, é uma opção. Por exemplo, depois que a gente excluiu tudo que podia, a gente começa na tabelinha, na parte da redução. Né?
Ó, vou dar Pode um falar. exemplo, então, do primeiro que ele deu, que é o excluir, né? O excluir, por exemplo, você... um exemplo básico disso que a gente tem são TV a cabo, né? Porque às vezes a pessoa tem TV a cabo e Netflix. Captou? Então ela Uhum. tem duas coisas da mesma. Ah, mas não é a mesma, não é a mesma, gente. Então, exemplo, excluir. A gente Exemplo, paga muita coisa que não usa. yes, very, isso é verdade. Segunda, essa que ele fala reduzir. Isso eu vou dar um exemplo, né? Que é um exemplo meu, que é como é que você reduz a conta de energia? Arranca as lâmpadas. Tira as lâmpadas. É uma boa. Tira as lâmpadas. Você nem usa aquele quarto. É Tira a igual o lâmpada de lá. investimento automático, você vai lá e tira porque não tem perigo de usar a Já não lâmpada. vai ligar mesmo. É, Tira a lâmpada. é. Deixa eu ver o Cuidado que só mais. com o equilíbrio, tá? Para não viver no escuro pensando só Yeah, na... yeah. Se puder, Perfeito. tira umas 3 lâmpadas. Já dá ajuda. Pronto. Diminui o tempo de banho, uma série de coisas, né? Verdade. Que, coloca lá na internet como reduzir a energia. Tem Yes. um Good. monte de coisa. Tem Isso um é monte de um coisa, item, gente. Eu tô né? Tem olhando aqui, já tem um monte de possibilidades. um O que ele monte. tá falando, cuidado para o equilíbrio, é muito interessante. Hoje ele usa essa palavra muito gostosa, que é equilíbrio. É cuidado para você não ser escasso, né? Para você não viver com a mente pobre. Não Uhum. é ter essa, ai, não posso fazer nada. Não é isso não, viu, gente? Não, não. Acende a Você tem, luz, mas... você mas... tem que comprar um presente para a esposa, você tem que Amém. levar os filhos passear, mas tudo Amém. com planejamento, né? Até os presentes que você vai colocar no ano, né? Porque no ano você sabe mais ou menos quem você vai presentear. Por exemplo, Dia Verdade. das Mães, todo ano tem Dia das Mães. Dia dos Pais está chegando aí. Dia dos Pais, todo ano tem Dia dos Pais. O aniversário da esposa, dos filhos, todo ano tem, mas a gente não planeja, né? Então acaba gastando e isso, inclusive, a gente tem que colocar. Mas voltando na listinha, Elaine, então, Aham. excluir, reduzir, substituir. Um exemplo de substituição. Por exemplo, eu tenho um telefone onde eu pago X por mês, né? Será que o concorrente dele, eu não estou falando aqui em perder qualidade, em diminuir o plano, porque aí seria redução, né? Uhum. Manter os mesmos planos que você tem, será que um outro concorrente não consegue te Boa. fazer aquilo lá por um preço menor? Né? Verdade. Então, tudo isso são formas de você estar organizando o seu orçamento. Substituir aquilo. Boa. Isso. E Vamos aí, dar aqui um todo esse exemplo. dinheiro tem que ter cuidado, hein? Todo esse dinheirinho que você excluiu. Então, você pagava R$ 100 de alguma coisa que você excluiu. Opa, R$ 100 aqui, ou para eliminar a dívida, começar a poupar, guardar, né? Reduzir, a conta de energia era 500, agora é 400. Opa, esse dinheiro, Opa. então sempre dá um destino para ele, porque senão ele vai ficar na conta e você vai gastar com outra coisa. Seu Very good. cérebro vai fazer você gastar. Cuidado, seu cérebro O está cérebro gastando é todo o seu danado. dinheiro. A Ana colocou aqui, não vá ao supermercado com fome. Isso é uma ótima, né? Não vá ao supermercado com fome e leve uma vasilhinha de água. Por quê? Porque a gente chega lá, a gente fica louco para poder comer, a gente fica com fome, a gente vê vários modos de comida e a gente fica querendo até ser cozinheiro quando a gente não é. Perfeito, Yeah? perfeito. Essa distinção, o Carlos colocou que é muito interessante, por quê? Eu quero falar, quando ele coloca aqui essa de exclusão, a exclusão tem que ser uma coisa muito pensada. Eu fiz esse processo alguns anos atrás, eu já conversei isso com o Dimas, e quando a gente às vezes pensa que a gente precisa de muita coisa, né? Muita coisa. E depois a gente vê que não precisa mesmo daquilo para nada, que só tá te esgotando o seu money, tudo, o seu dinheiro, sua energia. Tá tirando sua paz, às vezes, né? Yes. E depois também tem uma coisa que eu chamo acúmulo de dinheiro inútil, né? Eu chamo assim, né? Mas o que é esse acúmulo de dinheiro inútil? Você já viu que muitas pessoas... Você tem que fazer um inventário. Eu gosto de ensinar para as pessoas, faça um inventário não só das suas dívidas, mas faça um inventário da sua casa. E quando você faz o inventário da sua casa, você vai ver... E aqui eu quero falar que não é escassez, porque eu quero que você entenda a sua casa, né? Não, a sua casa é diferente da minha, mas não estou falando de diferenças de casa. Eu quero que você faça um inventário da sua casa, por exemplo, principalmente quando você vai aqui no armário americano e você abre ele assim, você fala, meu Deus,
Uma garagem, né? Aqui é a garagem Nossa cheia de Senhora, uma coisa. garagem americana, Aqui a garagem não guarda carro, guarda gente. coisas, né, que foram Então, compradas. Muitas vezes é, nunca foram utilizadas. aquilo, isso há muitos anos já eu utilizo isso, que é justamente você faça um inventário. Abra todos os armários da sua casa, a parte de higiene pessoal e também de cozinha, e faça um inventário. Só faça o inventário. O que é o inventário? 3 pacotes de macarrão, 5 de arroz, 2 de feijão. Vai lá colocando tudo que você tem e dá preço para aquilo. Aí, quando você dá preço para aquilo, para cada coisa, quantos papel higiênico você tem, absorvente, quantos sabonete, quantos shampoos, dá preço. Quando você vai dando preço para aquilo, você vai ver o tanto de dinheiro parado. Não estou falando que é desperdício, é seu, você quer usar, não é o problema. É que às vezes você podia estar usando aquele dinheiro em outro lugar, naquele mês, naquela semana, fazendo outro movimento com aquele money ali, com aquele dinheiro, mas ele está ali parado, e, né, em estoque, né? Esse dinheiro inútil no momento que tá, Imobilizou ele. imobilizou ele, ele quase virou uma caça. Então, eu não sei onde eu incluiria esse ponto, mas igual ele te organizou aí para você se organizar, entender as suas dívidas, faça esse inventário do que você tem, para que na próxima compra, a Ana escreveu, não vá com fome ao supermercado, para que na próxima compra você não precise deixar tanto dinheiro parado, né? Para que você não deixe tanto dinheiro parado, tipo, em coisa que você não vai usar agora, né? Elaine, aqui entra um ponto importante, quando eu falei que não é escassez, Elaine, a gente tem que fazer estoque de comida, porque tá numa época difícil, não sei das quantas. E aí vem uma obra de Deus. Vamos falar um pouquinho de Deus. Não lhe faltará nada. Não tem pandemia, não tem nada, não teve guerra, né? Hurricane, né? Agora E é a época hora de que furacões. sempre haverá abundância. Não, não é que faltar nada. Se faltar na guerra, como eu não fui em guerra, graças a Deus, espero não compartilhar disso, mas enfim. O que eu quero falar é o seguinte: isso é uma situação que você não tem controle, Sim. né? São coisas que você não tem controle. Mas usar esse raciocínio pensando na escassez para acumular coisas em casa, o seu cérebro já pegou na. Aqui eu quero mostrar que o seu cérebro às vezes domina você e você não observa. Eu prefiro que você pegue esse dinheiro e faça uma reserva de emergência ou de oportunidade. Porque a grande maioria fala reserva de emergência, que é aquilo, por exemplo, quebrou o carro, você vai lá e tira daquele dinheiro para você não precisar tirar empréstimo e nem precisar tirar do investimento principal. Mas pode ser para oportunidades também. Oportunidade. Surgiu uma Vamos usar oportunidade. Tira a emergência do nome. Vamos botar Por exemplo, oportunidade. surgiu um terreno aí não vou falar terreno, mas um investimento que vale 20 e você vai comprar por 10 e você consegue vender por 20. Então é uma oportunidade. Então você tem que ter, e essa reserva a gente costuma gastar ela toda em roupa, esse inventário que você falou, achei genial. E você pode estender para tudo. Por exemplo, a gente vai nos outlets aqui, estou falando da nossa realidade aqui nos Estados Unidos, mas no Brasil não é diferente. Às vezes a gente vai ver uma roupa e quer comprar e esquece que lá no seu armário tem um monte, né? E aí eu acho legal uma coisa que muitos bilionários fazem, que é, você quer ser rico ou você quer parecer rico, né? Muitas pessoas... Lembra daquilo que eu falei? Que as pessoas querem, mas não querem pagar o preço. Verdade. Né? Então, muitas pessoas querem mais o prazer de parecer rico do que efetivamente de ser rico. Existe uma diferença muito grande entre fortuna e riqueza. Eu aprendi essa hoje, gente. Ai, que delícia! Pois é, fortuna é tudo aquilo que a gente não vê. Por exemplo, Elaine, eu posso ver o carro que você usa, eu posso ver a roupa que você veste, mas eu não posso ver as suas finanças, eu não posso ver o seu extrato bancário, os seus investimentos. Né? Riqueza é tudo aquilo que a gente mostra. Então é o relógio bonito que eu uso, é a roupa de marca, é o carrão que eu uso. Isso é riqueza. Muitas vezes essa riqueza ela é passageira, porque tem muitas pessoas que usam de recursos
de terceiro, banco, empréstimos, tal, para viver um tipo de vida que não é condizente com a sua condição Verdade. financeira, né? Então, parece rico, mas não é. Eu Verdade. quero muito mais ser rico do que parecer ser rico, né? No momento que você tem riqueza, que você tem fortuna, que você tem dinheiro, estou falando fortuna, mas não é milhões, fortuna no sentido de ter recursos guardados, Uhum. e você pode começar a usufruir de carros melhores, de uma casa melhor, mas não o inverso, né? A gente costuma trocar, e eu falo assim, com experiência própria, né? Primeiro você quer antecipar as compras, então eu quero ter um carro melhor, eu vou lá, financio ele e tenho um carro melhor, né? Pago às Yeah. vezes 2 ou 3 carros, né? Então eu antecipei. Tudo que eu antecipo, eu estou pagando juros por ele. Yeah. Tá vendo, gente? É bom demais quando a gente tem essa visão, esse entendimento. Gente, olha o que eu tô falando. E o que ele tá falando é que é fora da sua necessidade, né? Então E, você fica e outra, Helene, antecipando. desculpa te interromper. Às vezes a gente compra coisas que nós não temos dinheiro para comprar, para mostrar para pessoas que sequer gostam da gente, né? Para mostrar um status aí que, né? E a pessoa não está nem aí para você, você quer mostrar o carrão que você tem. O Luca Lima ele entrou agora. Luca, então eu vou direcionar, não é para você, é só para eu interagir aqui. Luquinha, meu grande amigo. Eu Foi vou colocar aniversário essa. dele ontem. Oh, parabéns, Luca, que delícia! Não vou perguntar a idade, ó. Tô toda educada hoje. Isso que você coloca, Dimas, é uma coisa interessante. Porque a gente começou falando sobre finanças comportamentais, o nosso comportamento com as nossas finanças, aquilo que a gente faz de dinheiro, recebe, e aquilo que a gente usa de dinheiro que gasta. O Uhum, impacto disso na nossa vida, na vida da nossa família, que vai levar ao impacto para o nosso futuro, né? Foi isso que a gente falou hoje. Olha que interessante. Por quê? Porque dinheiro é eu para mim, isso é uma crença minha que dinheiro é uma coisa importantíssima. Dinheiro é uma coisa importantíssima. Quando falam-se assim, ah, mas dinheiro não traz felicidade. Eu falei, não sei do que você está falando. Na minha crença, ela traz a felicidade. Se não tem, não tem como vir a felicidade. Ah, mas você está falando então que só sentimento? Não, não estou falando disso. Eu estou falando uhum, de ter segurança, de ter saúde e de ter acesso. Ó, para você ver, perfeito. segurança, saúde e acesso. Não só para mim, para minha família e para aqueles que eu amo, né? Então, o que que acontece? Você não ama o resto do mundo? Eu amo todo mundo como Deus manda mandar, mas porém, né, algumas pessoas, lembra disso, a gente tem que amar de longe, né? E esse Uhum, amando de longe, tudo isso para dizer o que para você? Para dizer que quando você fala disso, que você vê uma pessoa de longe ou de perto, agoniada, né? Eu já experimentei isso na minha história de crescimento, né? Na minha criação e na minha vida depois de adulto. E há pouco tempo eu experimentei again, again, como diz o outro. Essa agonia com dinheiro, essa, né, essa falta, a sensação da falta, que às vezes nem é a falta, é a sensação, é algo que eu não desejo. Como eu amo, a minha parte de amor diz, meu Deus, que agonia, né, que a pessoa sente, eu não quero que ninguém sinta isso. Então, perfeito. o Dimas tem na coisa dele aí, na palavra dele, na entrega, no transbordo que ele dá na vida, isso não é sobre dinheiro, é sobre vidas, né? Ensinar a Uhum. educação financeira para que as pessoas tenham vida. Presta atenção, que coisa mais linda. Para que tenham vida. Então, quando eu falo dinheiro, traz, meu amor. Se não traz, É, manda trazer, né? a gente tem que ter cuidado, porque como existe aquele preconceito que eu falei do rico, né? Muitas pessoas podem, Elaine agora só quer saber do... Não, o dinheiro, ele pode não ser o mais importante, né? Porque existe Deus, existe a família, existe Yes. os amigos, a saúde, mas ele impacta, ele influencia todas essas outras coisas importantes na nossa vida. Ó Quer que ver um lindo. caso? Ó o lindo que ele usou, impacta. Eu vou perguntar para você, por exemplo, você Vai. pode dar carona a pé? Você Gente, já deu olha que carona a pé pergunta para é alguém? essa. Olha essa pergunta. Vou responder aqui para você.
quem ajuda mais? Quem ganha 100 mil, 10 mil ou 1.000? Eu responder assim para ele. Mas o que ele quer, o que eu quero finalizar esse meu raciocínio é o que o Dimas coloca para nós sobre a gente precisa conhecer, depois fazer um plano e depois agir. Por quê, gente? Porque no final, tudo que ele falou para nós hoje é que tudo é aqui. Aqui é que se eu sou rico ou se eu pobre, se pobre é bom ou se é ruim, se rico é bom ou se é ruim. Se eu penso no meu futuro ou não, porque eu vi meu futuro ou não. Se eu me organizo ou não. Se eu decido fazer ou não, tá aqui. Se eu compro muito, eu compro a minha emoção todinha e eu não tô comprando nada certo, só tô comprando a emoção, é aqui. Aí depois fala-se assim, ah, mas a pessoa tá endividada porque ela quer, é aqui, né? Às vezes ela nem quer, mas é aqui. Aí o cara vai e fala que tem que mudar a percepção da crença de quando era criança, se foi um impacto grande ou se foi uma vida inteira escutando a mesma coisa, é aqui. E eu vou ficar aqui repetindo tudo isso que a gente já falou por uma hora, para simplesmente chegar aqui, que a nossa função hoje era dar esse acesso a vocês, Ó, do a experiência. Gisele contribuiu, é muito legal. O Carlos, ele falou do dinheiro, que ele é um facilitador, é isso, ele te dá acesso a algumas coisas. E a Gisele falou uma coisa muito legal. Quando muda a mente, tudo muda. Na verdade, é a Yes. mudança de mindset mesmo. É uma metanoia, né? Mudança de mente. Né? É que nem uma conversão. Né? Você converte, você está indo para um caminho e você muda para outro. Né? Então é isso que você está falando com bastante propriedade. É aqui, é mudança de mindset, de mentalidade. Perfeito, Gisele. Obrigado aí pelo teu apoio. Gi, obrigada. Gente, é aqui. Aqui assim, ó. E para tudo, né? E, Uhum. inclusive, para a gente pedir ajuda, né? A gente tem aqui no legado um membro nosso, que é a Adriana Coimbra, e ela gosta muito de falar assim pra gente, você quer pedir ajuda? Ela fala assim, você quer pedir ajuda? Igual criança na escola, meu Deus. Mas, Levanta a enfim, mãozinha. e ela levanta a mãozinha, você quer pedir ajuda? Porque é a hora que eu quero falar, né? Aquilo que eu vou repetir aquilo que eu falei antes, que é assim, ó, quando você tá doente, você vai no médico, quando você tá com um problema no dente, você vai no dentista, enfim, você fica indo naquele profissional. É, e eu existe a palavra profissional, fica, né? A pessoa já tá endividada, como é que ela vai procurar um outro profissional para ela pagar Uhum. mais? Então eu gosto de falar assim, aquela pessoa que tem a experiência e o entendimento que você precisa para poder ajudar, para você clarear e depois você conseguir andar com as suas próprias pernas, para que você saia dessa agonia, né? Então, Perfeito. sabe, Carlos, fala aí para mim, né? Fala para essas pessoas que estão aqui hoje, tantas já passaram e vai ficar salvo isso aqui, depois o pessoal vai colocar lá no legado, no Instagram, não, no YouTube, para outras pessoas terem acesso. Ótimo. Fala para mim, para as pessoas, assim, sobre esperança. Me fala, né, o que eu sinto quando eu vejo alguém agoniado, eu falo, oh, meu Deus, tem um jeito. Uhum. Fala para mim, para essas pessoas. Tem jeito. Né? Tem pessoas que têm um processo um pouco mais demorado, um pouco, às vezes, um pouco mais doloroso, porque tem muito mais. Né? Como eu falei, nós somos ímpares, né? Cada ser é um ser ímpar, cada ser traz uma história de vida, uma crença, né? Uma forma de lidar com o dinheiro diferente. Tem conserto? Tem conserto para todo mundo. Né? Pessoa, por exemplo, eu vou me deparar com uma pessoa que tem só que organizar as finanças dela e passar a investir. Tem outras que tem que organizar, começar a aumentar os recursos para poder pagar dívidas e aí sim virar investidor. Né? Tem de todos os tipos, mas há jeito para todo mundo. Né? Tem como transformar, né, a vida de todo mundo. Tem que ter, primeiro, conscientização, mudar comportamentos, usar as técnicas, né, e consistência. É algo que precisa ser passo a passo, né, não é da noite para o dia. Né? A gente não é daquelas pessoas que, ó, eu quero te oferecer aqui 20% de rendimento ao mês. Cuidado, hein? Tem um Ai, monte meu Deus, ia ser oferecendo. uma coisa de louco. Não, Não, a esse gente quer imediatismo que as não. pessoas tenham uma transformação verdadeira, né? Do Vou colocar começo. isso em ferida, Dimas. Por isso que Você chama falou. ciclo.
por isso que esse método que eu criei é ciclo de transformação financeira, porque ele não tem fim, né? Nossa, Então, que lindo. conscientizou, mudou o comportamento, conheceu as finanças, planejou, colocou em ação, chegou onde você quer chegar, monitoramento para você ver, porque as coisas mudam, o mercado muda, Muda a toda hora. a sua condição financeira muda, então você tem que estar sempre reavaliando e fazendo esse ciclo girar. Gente, quando ele fala em ciclo, eu quero colocar como ferida, tá bem? Vou trazer isso um pouquinho aqui para enfermagem, tá bem? Eu gosto mais da enfermagem, não tem um problema. Imagina você ter uma Não, isso é bom. ferida. Uma ferida muito, muito feia para muitos. Para nós, a gente não chama ferida de feia, mas as pessoas, né? Os pacientes Uhum. chamam feridas de feia. Imagina que seja uma ferida feia, horrorosa. E aí a gente começa a curar essa ferida, né? A gente começa a fazer os curativos, né? Faz um plano. E a gente faz Perfeito, plano no papel. A gente escreve, perfeito. hoje a ferida tinha tantos centímetros de largura, portanto. Mais ou menos eu coloquei alguma coisa lá dentro, estéreo, por favor. E ela tinha tanto de profundidade, a cor era X, né? Ela tinha um cheiro X, tinha cheiro, gente, enfermeiro cheira a ferida. Ok. Enfim, a gente vai escrevendo isso, escrevendo, né? E depois a gente fala, ok, para curar essa ferida, então, a gente vai precisar usar A mais B mais C. Nós vamos fazer o curativo tantas vezes por dia, ou não. A gente vai trocar. A Existe primeira um processo, né? vez, a gente vai, nos primeiros dias, usar o produto A, depois nós vamos mudar para o B, depois para o C. Resumindo, quando a gente vai fazer esse plano e vai fazendo, e com o entendimento, né, que a gente tem, você vai vendo que a ferida vai fechando. Fechando, E ela perfeito. vai fechando, fechando, fechando. E depois você tem a sua ferida, você tem a sua cicatriz, né? Que a gente chama da sua Muito boa essa analogia, vou cicatriz. roubar para mim. Pode pegar. Muito E, boa. e nessa cicatriz, ela te dá a história. Você relembra o que aconteceu com Uhum. você, mas você... Algumas feridas ainda têm uma sensibilidade, né? Às vezes você toca, ainda sente a sensibilidade, mas não tem a dor. Aquela dor da ferida antes, né? A ferida foi curada. Estou falando de uma ferida curada. Uhum. Então, Dimas, aqui está eu de novo, piscando aqui. Enfim, Dimas, obrigada, porque quando você coloca o Imagina. caminho assim desse ciclo, eu vejo essa ferida para pessoas que estão aí procurando sair dessa agonia, para que elas se curem disso, né? Eu espero Perfeito. que quem alcance essa informação que a gente está, que se curem dessa agonia, né? Uhum. E, né, procurem um profissional, uma pessoa que entende, que vá fazendo esse ciclo de entendimento, depois né, ele colocou entendimento, depois um plano, depois vai fazendo, vai adaptando, vai melhorando, vai fazendo de novo, ou seja, ele colocou num ciclo, né, a mesma coisa para mim na minha realidade, e para que as pessoas possam, né, experimentar o melhor da vida que Deus tem para elas e que eu sei, não é ficar agoniado com essa agonia do dinheiro, né, que eu já experimentei antes e não é gostoso, não. Não, Ok? perfeito. Essa analogia que você fez foi Por muito favor. boa mesmo. E você falou agora que em Deus, né, que é o tudo, né, para quem crê é o tudo. Deus, ele mostra, e eu tenho feito um estudo sobre finanças bíblicas, né, finança cristã, a visão de Deus sobre o dinheiro, Uhum. né? Existe na Bíblia 2.350 versículos falando sobre finanças e bens. Quando existem 500 sobre oração, 500 sobre fé. Então, é um assunto tão importante na vida das pessoas, né, que pode tirar as pessoas do caminho ou levar para caminhos ruins, que foi muito bem tratada na Bíblia. Eu falo que a Bíblia hoje é o livro de finanças, é o melhor livro de finanças que existe, né? Então Deus mostra do princípio ao fim que Ele quer fazer os seus prosperarem, né? Então a gente pode, inclusive, numa outra live, né, Já tô abordar esse vendo tudo. assunto. Tô Né? vendo aqui tudo. Como que Deus enxerga as finanças e o quanto que a gente pode aprender ali dentro, né, e desmistificar algumas coisas que atrapalham o povo, né? O meu povo perece por falta de conhecimento, né? Então a gente tem como legado, né, como missão, Elaine, minha, sua, do Carlos, né, de quem tiver disposto a lutar por isso, a mudar,
né, a trazer conhecimento para as pessoas, para trazer e fazer um legado. Eu não quero passar nessa vida aqui e ser esquecido, né? E também não quero ser lembrado por coisas que não sejam valiosas para as outras pessoas, Útil. né? Útil para outras pessoas, né? O legado é isso, é criar algo grande, bonito, que transforme muitas pessoas, né? Então Isso. essa é a nossa missão. Nossa Senhora. Eu só vou terminar porque eu vou terminar, viu? Mas eu vou falar um negócio que vai ser bom demais esse trem aqui, viu? Lá no Eu Goiás que tá bom agradeço. demais da conta. Muito bom. Alguém perguntou quando vai ser a próxima live. Vamos deixar marcada a próxima live? Vamos fazer essa próxima live semana que vem? Vamos sim. Vamos falar. Mas nós... vou te acionar aí depois, que eu tô com um monte de coisa na cabeça. Gente, nem durmo. Tô brincando. Durmo que é uma beleza. Ótimo. Ai, Eu sei que é coisa boa. Da sua yes. cabeça só vem coisa boa. Amém, Senhor Jesus. Dimas, muito obrigada. Não vou falar mais nada, vou falar muito obrigada. Eu vou falar muito obrigada e vou explicar aqui pro meu pessoal. Gente, obrigada demais vocês estarem aqui até agora, né? Quem tá aqui há mais tempo já sabe, o grupo O Legado USA, que é o USA, que é aqui dos Estados Unidos, é a palavra, mas ele tá na internet, então tá para qualquer pessoa do mundo. Esse grupo é um grupo de pessoas que se juntaram, né, para falar, para dar acesso, oportunidade das experiências que essas pessoas têm e trazer pessoas que possam agregar experiências para outras pessoas. Tudo com a função de edificar você, o seu lar, né, formar uma base aí de conhecimento para você, de necessidades que você tem. Não estamos falando de informação, nós estamos falando de conhecimento, ou seja, o que esse cara conhece, ele passou para você, e assim como outros vêm aqui, então ele está dando a experiência dele. Muitas vezes a gente paga muito caro para ter uma fala com um cara desse. Então nós passamos de 1 hora de live, às vezes para pagar ele por hora seria diferente do que a gente está fazendo aqui, mas por quê? Para mostrar para você que acesso muda destino, que network muda destino, que você ter conhecimento e começar a agir em várias áreas da sua vida muda destino. Se você ainda não conseguiu se ver no futuro, vai lá, pega um aplicativo, baixa, mas não paga, viu, gente? Só baixa lá no gratuito, faça a sua face, imagine se veja você no futuro, para ver se isso aciona o seu cérebro, a sua ação, né? Se extinga aí o seu racional, irracional e todos os ais juntos, para que você possa agir na sua vida, para que você saia de alguma mal-estar, dificuldade que você tenha, para que você continue uma vida de paz que você tenha, ou para que você comece então a transbordar na vida de outras pessoas, qualquer que seja, né, o seu momento de vida, para que você então receba isso de uma forma que seja amorosa. A gente está aqui de uma forma amorosa. A gente Isso. sabe que vai encontrar pessoas que estão ótimas na vida, não vai precisar de nada disso que a gente está falando. Outras pessoas vão pegar alguma coisinha, mas para aqueles que têm realmente necessidade, que tiver alguma dúvida, e eu vou falar isso aqui porque eu falo que eu sinto, né? Às vezes quando o cara fala assim, manda um direct aqui, às vezes a gente fica, será que eu vou mandar? Será que eu vou ser chata? Para Será com que ele vai isso. responder? Será que Ai, ele vai pelo dar atenção? amor de Deus. Ou se não respondeu no mesmo dia, fechou a cara. Não. Deixa eu te falar. Vai lá, se você tem alguma dúvida. E lembra que não existe pergunta idiota, tá bem? Isso está escrito por ali em algum lugar na Bíblia. Eu ainda não consegui pegar o jeito de falar disso, mas quer dizer que toda pergunta é válida. Uhum. Então, o que você faz? Vai lá, pergunta para ele, ele vai te ajudar nisso, porque ele é o cara para te ajudar nisso, né? Se eu puder, eu ajudo. Se não puder, eu peço ajuda. Mas tudo isso para falar para você que a gente está aqui para fazer acesso. E se acesso é acesso e você precisa, vai lá e acesse, ok? Tá bem? Isso. E a gente vai falar mais, né, Dimas, Com depois. certeza. A gente vai falar mais. Vem, vamos marcar para quando? Dri, me dá uma ajuda aqui. Gisele, quarta-feira da semana que vem, o que vocês acham? Dá aqui, responde aqui para mim. O que vocês acham, pessoal? Escreve aí, quarta-feira da semana que vem, sim ou não? Quem escrever sim aí vai ganhar. Vai ganhar live. Deixa eu ver se alguém vai escrever aqui. Ok. Dimas, que bom. Dimas, me fala um pouquinho. Eu queria agradecer também, agradecer a oportunidade, Elaine. A gente se conheceu
e foi uma bênção. Parece que Deus coloca umas... Parece não, vou tirar essa palavra. Deus coloca umas pessoas nas nossas vidas, né? Que a gente, em momentos assim que a gente menos espera, né? E você foi uma delas, né? Deus colocou você na minha vida, assim, da minha família, da minha esposa, né? Num momento em que a gente precisa ouvir coisa boa, precisa ser estimulado, mostrar, né, que a gente tem valor, e você é uma pessoa fantástica, né? E eu só tenho a agradecer a você, ao legado, né, por essa oportunidade, por esse espaço, e me colocar à disposição de vocês sempre que precisar. Um Amém. beijão para os meus amigos, né, que passaram por aí. Eu vi Já minhas muitos. sobrinhas, meu filho, meus Eu filhos, né, vi. passaram por aí. Né, cada hora que um entrava aqui, meu coração fazia tu, 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 tu. Então, um beijão para todo mundo. Ai, gente, que bom. Pessoal, cada um de vocês, muito obrigada, tá? Muito A obrigada. esposa também, né? Se eu não falar da esposa, depois dá Ah, problema. minha esposa, que é um amor de vocês, têm que conhecer ela um dia. Ela é maravilhosa. Ela é realmente maravilhosa. É Aí sim, ela aí, ó. verdade. Olha ela. É um ser humano abençoado. Bem legal. Dimas, muito obrigada. Obrigada Eu que mesmo. Do meu agradeço. coração, yeah? Beijo, gente. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Te amo também.